Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa de cor marrom. O cenário do nosso programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, vamos mostrar que a Justiça do Trabalho homologou um acordo histórico com professores da UFRN. Encontro no TRT reúne ramos do Poder Judiciário em debate sobre direitos humanos e governança colaborativa. Acesso ao PJE agora exige autenticação por múltiplos fatores do público externo. E ainda nessa edição tem uma entrevista com o médico urologista Paulo José de Medeiros. Vamos falar sobre o engajamento do TRT-RN na campanha Novembro Azul. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Um dos processos mais antigos em tramitação na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte está mais perto do que nunca de chegar ao fim. Foi homologado o acordo com os quase 1.500 professores da UFRN que pediam a correção salarial decorrente dos planos econômicos Bresser e Verão. Serão pagos mais de 360 milhões de reais. Professores, representantes do Sindicato dos Docentes da UFRN, além de advogados e procuradores federais, participaram da audiência de conciliação para homologar os cálculos do acordo. A ação, ajuizada há 34 anos, pedia a correção salarial decorrente dos planos Bresser e Verão para 1.928 pessoas. Bom, esse acordo é um acordo de um processo que dura mais de 30 anos, desde 1991. E nós tivemos a oportunidade de homologar esse acordo na Semana Nacional de Conciliação, no final de maio. E hoje nós conseguimos materializar esse acordo estruturado que foi realizado lá atrás. Então eu estou extremamente feliz, porque a conciliação, de fato, ela foi um veículo, para que tudo chegasse a esse desfecho. A audiência aconteceu durante a Semana Nacional de Conciliação, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Natal. Ao todo, 1.453 professores aderiram ao acordo, que deve pagar cerca de 363 milhões de reais. Então, vai ser expedido precatório para os valores mais altos e RPV para os valores menores. O RPV provavelmente será pago em cerca de 60 dias. E para os valores maiores será expedido precatório, então o precatório são incluídos no orçamento do próximo de 2027 e pago já no ano de 2027. A professora aposentada Vilma Vitor será uma das beneficiadas com um acordo. Para ela, a materialização de que é possível acreditar na justiça. Bom, o sentimento é de vitória e principalmente de conquista. Eu tinha 30 e poucos anos de idade quando esse processo foi dado entrada, eu já estou com 73 anos, eu estava na ativa, já estou aposentada, então é um processo que teve uma longevidade enorme e nós tivemos a paciência de esperar e hoje ser concluído. Hoje não é só um dia de vitória, hoje é um dia de conquista. Um dia de celebração. Foi assim que os representantes do Sindicato dos Docentes da UFRN resumiram o momento, resultado de um esforço conjunto entre a Justiça do Trabalho, Sindicato e a Procuradoria-Geral Federal. Olha, eu considero esse um acordo histórico. Na verdade, ele foi um acordo que teve início em 2018, as tratativas na Procuradoria-Geral Federal lá em Brasília. Nós iniciamos as conversas, foram muitas reuniões e hoje realmente a gente está tendo desfecho com a homologação dos valores desses professores que aderiram ao acordo, que é a grande maioria dos substituídos. Então é um momento realmente de muita felicidade para todos nós, porque realmente foi um trabalho muito árduo. Foi excelente, Nós viemos trabalhando nesses últimos anos justamente para buscar um acordo que fosse justo com a nossa base, desses centenas de professores e de herdeiros também, porque infelizmente a gente tem uma parcela desses que já faleceram, mas seus familiares conseguem ainda ter o direito do recebimento. E esse desdobramento é um dia, sim, de celebração. Depois de muito esforço, é o momento para a gente
celebrar, né, com esses professores que estão representando da própria comissão e com esses mais de 1.400 professores também que concordaram com o acordo proposto. O TRT-RN sediou o primeiro encontro das unidades de monitoramento e fiscalização do Sistema Interamericano de Direitos Humanos dos Tribunais do Rio Grande do Norte. O objetivo dessa reunião foi promover uma governança judicial colaborativa entre os ramos do judiciário. Realizado no auditório do Tribunal Pleno, o encontro foi uma iniciativa conjunta do TRT, do Tribunal de Justiça, da Justiça Federal e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A proposta é fortalecer a cooperação entre as justiças do Estado para assegurar os direitos humanos nas decisões. Esse primeiro encontro é um encontro de conscientização para que todos nós tenhamos consciência e conheça o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que ele não é apenas um sistema de orientação, mas ele é um sistema de obrigatoriedade e que todo o Poder Judiciário deve cumprir. Essa é uma estrutura, basicamente, que nós criamos no Poder Judiciário para estabelecer, por outro lado, uma conexão com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que tem por objetivo garantir a afirmação dos direitos humanos no Brasil sob uma perspectiva de obrigações que o Brasil assumiu perante o mundo, especificamente perante os países que compõem o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. É importante que hajam ações tanto de monitoramento quanto de fiscalização e de observância dessas normas. E essa atuação conjunta é muito importante porque são feitas ações que realmente demonstram a importância do assunto. Os direitos humanos nos países também são fiscalizados pela Corte Interamericana. Existem normas jurídicas para orientar relações e a boa convivência entre nações. O Brasil já foi condenado por violar direitos e descumprir decisões. Nós encontramos basicamente todos os dias. Por exemplo, no caso do nosso tribunal, nós temos uma condenação específica que não lhe foi dirigida, mas que de alguma forma lhe traz repercussão, que é a condenação do Brasil pela demora na demarcação da comunidade indígena no interior de Pernambuco. Então, nesse caso, a unidade se ocupa dos processos que existem em torno da matéria para acelerar o cumprimento do que foi determinado pela Corte. Para debater essas questões, a programação contemplou painéis com especialistas nacionais e internacionais. Os professores da Universidade de Siena, na Itália, abriram o evento com uma discussão sobre a relação entre a Corte Europeia de Direitos Humanos e os sistemas judiciários nacionais. En Europa tenemos una metodología, no sé si funciona bien o mal, a veces bien, a veces de manera un poco peor, de verdad, pero la metodología es de encargar un órgano del Consejo de Europa de monitorear la aplicación de los fallos del Tribunal Europeo en los diferentes estados. Além das palestras, oficinas com resultados práticos também foram realizadas no período da tarde. O produto que nós geramos aqui foi um fluxo de monitoramento. Como é esse fluxo? Como é que ele começa? Como é que a gente pode, a partir desse fluxo, evitar, prevenir que determinados assuntos cheguem à Corte Interamericana? Porque quando chega nessa Corte Interamericana é porque o dano já aconteceu. Todos os tribunais contam com uma unidade de monitoramento e fiscalização para garantir o cumprimento da regulamentação da Corte Interamericana. São medidas que ajudam a garantir a justiça social e, apesar dos desafios, vêm sendo aplicadas. De fato, passou a ser algo muito valioso para o judiciário, assim, verificar quanto antes a solução dessas questões. É uma questão de mudança, eu acho que não só para o judiciário, vamos dizer aí, uma mudança para todo mundo. Porque nós hoje sabemos o que é uma Corte Interamericana, falamos muito sobre direitos humanos, então é um resgate, né, dessa importância que sempre houve, mas que agora está sendo resgatada para implementação. A troca de experiências e a cooperação entre as unidades de fiscalização ajudam a fortalecer todo o sistema judicial. A ideia é que esses encontros se repitam para integrar a atuação do Judiciário Potiguar em direitos humanos. E pretendemos o quê? Não só que existam novos eventos para discussões, para diálogos, para cooperação, mas também novos eventos que tenham uma prática efetiva em torno do tema, não apenas verbo, não apenas fala, mas ações.
E o acesso ao PJE, o processo judicial eletrônico, está diferente. Desde o dia 3 de novembro, o sistema exige para o acesso de usuários externos, advogados, peritos e as partes, uma autenticação em múltiplos fatores. A determinação é do Conselho Nacional de Justiça. Antes, o usuário recebia um link ou código por e-mail para acessar o PJE. A medida parecia prática, mas não protegia o suficiente. Agora, no novo método de autenticação, o sistema gera um QR Code, válido para os usuários externos como advogados e peritos. Os usuários externos que precisam acessar o PJE, eles agora precisam de fazer uma autenticação em 2 fatores a partir de um QR Code. QR Code, e eles têm que baixar um autenticador no seu celular para que esse autenticador gere um token, né, um número, em que eles vão, todas as vezes que forem acessar, eles precisam informar esse código. A nova autenticação substitui o envio de códigos por e-mail. O método garante mais segurança ao usuário e uma maior proteção aos dados pessoais e jurídicos. Fica mais seguro, né? Porque você tem um duplo fator de autenticação. Então evita o acesso de robôs, né? Hoje a gente tem muitas operações que são automatizadas a partir do login, né? Então isso aí é uma forma de minimizar esse acesso robotizado. A orientação é para que todos os usuários configurem o aplicativo autenticador o mais rápido possível e mantenham o celular seguro. A segunda turma do TRT-RN determinou que uma empresa da área de telecomunicações pague uma indenização por estabilidade a uma ex-empregada que sofreu um aborto espontâneo. Carol Reis tem os detalhes. Segundo o relator do processo, o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, a demissão da trabalhadora aconteceu no dia 8 de janeiro de 2025. Um exame de ultrassom realizado posteriormente, em 10 de fevereiro, constatou que ela estava grávida de 9 semanas e 6 dias. O magistrado destacou que a lei veda a demissão sem justa causa ou arbitrária de empregadas gestantes desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Durante a audiência, a ex-empregada informou que em um novo exame realizado no dia 4 de março, foi constatado que o embrião não apresentava mais batimentos cardíacos, o que teria levado ao aborto espontâneo. A empresa alegou em sua defesa que não ficou comprovado se o aborto ocorreu antes ou após a rescisão do contrato, nem mesmo se foi espontâneo. Nesse caso, segundo o relator, a estabilidade provisória é limitada a 2 semanas após a perda do bebê, conforme o artigo 395 da CLT. A decisão garante à ex-empregada o pagamento dos salários referentes ao período entre 9 de janeiro e 3 de março de 2025, em razão da estabilidade gestacional. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o médico urologista Paulo José de Medeiros. Vamos falar sobre a campanha Novembro Azul no TRT-RN. É já, não sai daí. Neste mês de novembro, o Brasil inteiro fala sobre a campanha Novembro Azul. Campanha a respeito da importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer de próstata. E o TRT-RN está junto nesta campanha, realizando palestras e debates com seus servidores e magistrados sobre a importância de todos cuidarem da sua saúde. E o programa Justiça e Trabalho também vai fazer a sua parte, conversando hoje aqui com o Dr. Paulo José de Medeiros, que é o urologista há 30 anos e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso programa, doutor Paulo. Obrigado, Heloísa, e um abraço a todos que vão nos assistir. Doutor Paulo, para a gente começar, quem é que deve se preocupar com o câncer de próstata? Então, todo homem, a partir dos 50 anos de idade, precisa se preocupar com essa possibilidade. Por quê? Porque a partir dos 50 anos começa a aparecer os diagnósticos da probabilidade de surgimento de neoplasia da próstata. Mas nos casos onde existem familiares próximos, pelo risco da doença hereditária, essa preocupação tem que começar mais cedo. Então, a recomendação é que, nessa situação específica, o paciente comece a procurar um médico a partir dos 40 anos de idade. Doutor, e aí o paciente procura
o médico urologista e aí ele vai fazer exames, é possível fazer exames genéticos também para diagnosticar de forma precoce também um câncer de próstata. Como é que se dá esse diagnóstico e também em que periodicidade, né? Uma vez por ano, a cada 2 anos, que devem ser feitos os exames? Antigamente a gente recomendava que os exames fossem feitos a cada ano. Mas tiveram alguns trabalhos científicos que mostraram que até de 2 em 2 anos é possível fazer uma boa prevenção. Então, o paciente com 50 anos, mesmo que ele não sinta absolutamente nada, ele deve procurar um médico para fazer uma consulta. E nessa consulta vão fazer perguntas, né, sobre a questão urinária, como é que a pessoa consegue urinar, etc. É feito o exame da próstata, é o famoso toque retal, e isso é complementado com a dosagem de um exame de sangue chamado PSA, que eu acho que hoje em dia quase todo mundo sabe o que é o PSA, né, que é uma sigla de antígeno específico da próstata, é um exame de sangue. Então, a partir dessa avaliação clínica e desse exame laboratorial é que se parte para novos exames. E na fase inicial, doutor, o câncer de próstata, ele aparecem alguns sinais ou sintomas ou é uma doença silenciosa? Na fase inicial, a doença não causa nenhum sintoma. Então é por isso que a gente recomenda e sempre está falando no mês de novembro, principalmente, da necessidade de, mesmo sem sentir nada, o homem ir no médico, qualquer médico, e pedir para incluir dentro dos seus exames de glicemia, de creatinina, exame de urina, a dosagem de um PSA total. Quando a gente fala de câncer, né, doutor, a gente fala em diagnóstico precoce, né? Na maioria das vezes você não vai ter como evitar, mas é possível diagnosticar precocemente e quando isso é feito cedo, as chances de tratamento, no caso do câncer de próstata, também são bem mais altas? Antes de 1990, que não existia o PSA, era muito frequente você atender um paciente com um problema de câncer de próstata e ele já apresentava-se com metástases ósseas. E nessa situação existe tratamento, mas a curabilidade é muito remota, né? Com o surgimento do PSA, isso mudou totalmente, né? Isso mudou totalmente ao ponto de mais de 80% do diagnóstico atual do câncer de próstata é feito na fase inicial, onde as chances de cura são elevadíssimas. Dr. Paulo José de Medeiros, médico urologista, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa e uma excelente palestra também, né, que o senhor vai realizar no TRT-RN para os servidores e magistrados. Com certeza um conteúdo importantíssimo e de interesse a todos, homens e mulheres, que a gente se ajuda também, né, doutor? Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Ok, um abraço. O programa Justiça e Trabalho desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.